Eu sempre soube que meus pais preferiam minha irmã, mas nunca imaginei que essa diferença pudesse colocar duas crianças inocentes em risco e destruir de vez o que restava da nossa família. Naquele dia, eu só queria ir ao médico para entender a dor no peito que vinha me assustando há semanas. Mas minha irmã, a princesa perfeita da casa, decidiu que meu compromisso não era importante. E, para ir a uma festa com as amigas, tomou a pior decisão possível: mandou os filhos dela de Uber para minha casa, sem avisar e sem ninguém para recebê-los. O que aconteceu depois mudou o rumo da minha vida, da vida dos meus sobrinhos e até da dela. E se você pensa que tudo terminou com perdão e reconciliação, está muito enganado. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde muito cedo, aprendi que dentro da minha própria casa existiam dois tipos de filhas: a que merecia tudo e a que deveria se contentar com migalhas. Eu era a segunda. Enquanto minha irmã, Bruna, crescia cercada de elogios, presentes e bajulação, eu me acostumei a ser a filha que entende, que não reclama, que aguenta firme. Meus pais sempre tiveram uma justificativa pronta para cada atitude deles, mas no fundo eu sabia que, para eles, eu nunca fui suficiente. Hoje tenho 36 anos, moro sozinha em um pequeno apartamento no bairro da Aclimação, e trabalho como auxiliar administrativa. Não sou rica, não sou brilhante aos olhos deles, mas aprendi a sobreviver. E, principalmente, aprendi a colocar limites, ou pelo menos achava que tinha aprendido. Era uma terça-feira quando recebi a ligação que mudaria tudo. Eu estava sentada no sofá, separando meus exames de sangue e de coração para uma consulta importantíssima no cardiologista, consulta que eu havia esperado por quase 2 meses. Ultimamente, vinha sentindo palpitações, pontadas no peito e episódios de tontura. Eu tinha medo, mas tentava ser forte. Até que o celular tocou. Bruna. Oi, mana, preciso que você fique com as crianças hoje. A voz dela era sempre direta, autoritária, como quem dá ordem. Vou sair com as meninas, e o Rafa e a Sofia não têm com quem ficar. Tentei respirar fundo antes de responder. Bruna, eu não posso hoje. Tenho uma consulta médica, daquelas que demoram meses para conseguir. Preciso ir silêncio. Depois veio a frase que eu sabia que viria. Consulta todo mundo marca outro dia. Família vem primeiro. Você nunca ajuda em nada. Os argumentos se repetiam desde minha adolescência. Eu era cobrada pela família enquanto minha irmã era celebrada por qualquer coisa mínima que fizesse. Mas daquela vez eu permaneci firme. Não vou faltar na consulta. Se vira, Bruna. As crianças são responsabilidade sua. Ela soltou um suspiro teatral, daqueles que os pais sempre caíam. Impressionante como você só pensa em você. Depois reclama que ninguém te inclui em nada. Ela desligou na minha cara. Senti o coração apertar não só pelos sintomas físicos, mas por toda a carga emocional acumulada de anos. Mas, pela primeira vez, eu não cedi. Continuei me preparando para minha consulta, tentando controlar as mãos trêmulas. Quando voltei do cardiologista, ainda processando a preocupação do médico com meus exames, encontrei 5 ligações perdidas da Bruna e 2 mensagens curtas. Chegaram. Atende, pelo amor de Deus. Por um segundo, não entendi. Depois, o interfone tocou. Minha portaria avisou que 2 menores estavam no saguão esperando por mim. Meu estômago afundou. Ela mandou as crianças de Uber. Mesmo depois de eu dizer que não podia. Apressada, desci. Sofia estava com um olhar assustado, segurando a mochila contra o peito. Rafael tinha os olhos marejados, tentando manter o ar de sou forte. O porteiro contou que o motorista os deixou ali sozinhos, e foi embora logo em seguida. A mamãe disse que você ia cuidar da gente, Sofia disse com a voz trêmula. Ela precisava ir para a festa. Naquele instante, entendi que minha irmã não havia apenas ignorado minha consulta médica. Ela havia colocado os filhos em risco para forçar minha cooperação. E, como tantas outras vezes, meus pais certamente concordariam com ela, jogando toda a culpa em mim.
Enquanto eu subia com as crianças para o meu apartamento, com o coração acelerado e a mente girando, uma certeza se formou dentro de mim: aquela família ia me destruir se eu deixasse. E, pela primeira vez na vida, eu não estava disposta a me sacrificar para manter uma falsa paz construída às custas do meu sofrimento. Aquele seria o início da virada que ninguém, absolutamente ninguém, estava preparado para presenciar. Quando fechei a porta do apartamento com Rafael e Sofia dentro, percebi que não tinha ideia do que fazer. Eles estavam famintos, cansados e claramente confusos. E eu ainda precisava processar a irresponsabilidade da minha irmã e a bomba da minha consulta médica. Mas naquele momento, as crianças vinham primeiro. Preparei um macarrão rápido enquanto eles tomavam banho. Não tinha muitos alimentos infantis em casa, então improvisei. Enquanto cozinhavam, ouvi Sofia perguntar ao irmão: "Você acha que a mamãe vai brigar com a gente?" Rafael segurou a respiração antes de responder: "Sempre que a gente diz que tá com medo, ela manda parar de drama." Aquela frase cortou meu peito mais profundo do que qualquer sintoma físico. As crianças estavam acostumadas a engolir sentimentos, um reflexo perfeito da criação da minha irmã. Tentando deixá-los à vontade, coloquei a mesa e sentamos. No começo, ninguém falava. Só depois de alguns minutos, Sofia arriscou: "Você estava brava com a mamãe?" Engoli seco. Eu não estava brava com vocês. Nunca estaria. Só tinha um compromisso importante e não podia desmarcar. "Mas a mamãe disse que você gosta mais de você do que da família", Rafael comentou, olhando para o prato sem encarar ninguém. Respirei fundo. A lavagem emocional que Bruna fazia com eles era a mesma que ela e meus pais faziam comigo desde sempre. Cuidar da minha saúde não significa não amar vocês. Amar também é dizer não quando algo ultrapassa nossos limites. Eles ficaram em silêncio, absorvendo, talvez pela primeira vez, a possibilidade de que o amor não precisava ser sacrifício cego. Depois da janta, preparei um colchão na sala para Rafael e deixei Sofia no meu quarto, tentando dar uma sensação de segurança. Quando as luzes se apagaram, a campainha começou a tocar insistentemente e meu celular vibrou sem parar. Minha irmã, obviamente. Ignorei por alguns minutos até que Rafael apareceu na porta do quarto, assustado. "Atende, por favor, ela vai ficar com mais raiva." Era impressionante como as crianças viviam com medo da própria mãe. Peguei o telefone. "O que você pensa que tá fazendo?" Bruna gritou, antes mesmo de eu conseguir respirar. "Você sequestrou meus filhos? O porteiro disse que eles estão aí e você nem me avisou." Senti o sangue ferver. "Sequestrei? Você mandou 2 crianças sozinhas de Uber, sem me avisar, sabendo que eu não estava em casa. Você colocou os filhos em risco." Ela riu, cínica. "Ai, para de drama. Eles chegaram vivos, não chegaram? Você sempre exagera. Agora desce com eles porque eu tô indo pra pegar." Olhei para a tela do celular, 22h36. Ela estava chegando? Saindo de uma festa? Provavelmente bêbada, se não de álcool, ao menos de responsabilidade. "Eles vão dormir aqui hoje. Amanhã a gente conversa com calma." "Não vai, não. Se eu falar que você sequestrou eles, a polícia vem." Ameaçou. Antes que eu respondesse, Rafael e Sofia começaram a chorar baixinho, ouvindo tudo. "Chega, Bruna. Amanhã nós conversamos." Falei firme, desligando. Bloqueei o número dela. Eu tremia, mas não ia voltar atrás. Minutos depois, recebi uma enxurrada de mensagens no grupo da família. Meu pai, minha mãe, e até tios que mal falavam comigo. "Devolve as crianças. Você quer aparecer como boazinha agora? Sua irmã tá desesperada por sua causa." A narrativa tinha sido invertida em questão de minutos, e eu, novamente, era vilã. Na sala, Sofia tentava não soluçar. "A mamãe vai ficar com mais raiva da gente se dormir aqui?" Me ajoelhei no chão ao lado deles. "Nada do que está acontecendo é culpa de vocês. Vocês não fizeram nada errado.
Rafael me encarou com os olhos marejados, e naquele instante eu entendi que não podia simplesmente deixá-los serem jogados de volta na dinâmica tóxica de sempre. Algo precisava mudar, por eles e por mim. Quando finalmente conseguiram dormir, sentei no sofá e deixei o peso do dia cair sobre meus ombros. Meu coração doía, emocional e fisicamente. Lembrei das palavras do cardiologista sobre urgência, sobre acompanhamento, sobre risco. Mas como descansar se minha vida estava desmoronando de novo? Ainda assim, senti algo novo dentro de mim, uma centelha de coragem. Pela primeira vez, eu não estava permitindo que minha família me esmagasse. E aquela noite, inesperadamente, seria o primeiro passo para uma revolução que ninguém imaginava. Acordei antes das crianças. Não porque eu tinha dormido bem, mas porque praticamente não dormi. O medo de Bruna aparecer batendo a porta, de meus pais criarem mais confusão, e o aperto no peito que insistia em lembrar da minha consulta, tudo misturado. Enquanto preparava café, ouvi Sofia se aproximar silenciosamente. Tia, a gente precisa ir embora? Olhei para ela por alguns segundos antes de responder. Vocês vão ficar aqui hoje. Depois a gente conversa com sua mãe. Mas ninguém aqui vai obrigar vocês a fazer nada que cause medo, tá? Ela concordou, visivelmente aliviada. Porém, antes que terminássemos o café, alguém começou a bater na porta com violência. Meu coração disparou. Rafael correu e se escondeu atrás do sofá. Sofia gelou. Olhei pelo olho mágico, meus pais. Minha mãe tinha o rosto transtornado, como se estivesse prestes a desmaiar, ou a me matar. Meu pai estava com aquela postura autoritária que sempre usava quando eu era criança, como se bastasse olhar para mim para que eu obedecesse. Abre, Mariana. Meu pai gritou. Não faça as coisas ficarem mais feias do que já estão. Senti o velho reflexo da obediência querendo tomar conta, o medo de que eu estivesse errada só porque eles afirmavam com convicção que eu estava. Mas respirei fundo. Abri a porta apenas com a corrente. As crianças estão seguras e comigo. Elas vão ficar aqui até Bruna estar em condições de cuidar delas. Minha mãe, com os olhos arregalados de indignação, rebateu: você não tem o direito de decidir isso. A Rafaela é a mãe. E você não pode roubar os filhos dela. Rafael começou a chorar lá dentro. O barulho era suficiente para me partir, mas não para me fazer ceder. Mamãe, vocês sabem que ela mandou as crianças sozinhas de Uber. Elas ficaram na portaria sem supervisão enquanto eu estava no médico. Isso não é normal. Isso não é seguro. Meu pai arregalou os olhos como se eu tivesse falado uma blasfêmia. Você sempre exagera. Sempre se faz de vítima. Bruna confiou em você e você transformou isso em drama. Não importava o fato, a lógica, a segurança das crianças, a culpa sempre seria minha. Sempre foi. Fechei a porta. Minha mãe gritou do corredor: não apareça mais na nossa casa. Você conseguiu o que queria, partir a família. As crianças estavam encolhidas na sala quando voltei. Sofia enxugava as lágrimas, tentando ser forte. Rafael tremia. Eles estavam brigando por nossa causa, e ele sussurrou. Abaixei para ficar no nível deles. Não estavam brigando por vocês. Estavam brigando porque não sabem assumir responsabilidades. Vocês são crianças. Não fizeram nada de errado. Depois disso, passei a manhã tentando distrair os dois: jogos, filmes, almoço. Mas a tensão pairava no ar, silenciosa e densa. Por volta das 15 horas, o interfone tocou novamente. Respirei fundo antes de atender. Boa tarde. Aqui é da Delegacia de Proteção à Família e Criança. Recebemos uma denúncia envolvendo 2 menores que teriam sido mantidas contra a vontade da responsável legal. A senhora pode descer? Minha visão escureceu. Meu pai havia ido à polícia. Claro que tinha. Desci deixando Rafael e Sofia no apartamento, com a porta trancada. No saguão, um policial e uma assistente social me aguardavam.
Expliquei tudo: a consulta médica, o Uber sem permissão, a festa, as ligações, as ameaças. A assistente social franziu o senho. As crianças vieram de Uber desacompanhadas? Sim. Isso é proibido por lei. A mãe confirmou que fez isso? Confessou por telefone. O policial anotou tudo. Nesse caso, não há sequestro ou retenção indevida. A senhora fez exatamente o que tinha que fazer: proteger as crianças até que um adulto responsável apareça em condições adequadas. Minha garganta ardeu. Era a primeira vez que alguém reconhecia a realidade sem tentar me culpar. Mas vamos precisar conversar com as crianças separadamente, a assistente disse com delicadeza. Subimos juntos. Rafael e Sofia deram depoimentos inseguros no início, mas depois começaram a descrever os medos, o tratamento que recebiam por parte da mãe, as brigas constantes e a frequência com que eram deixadas com terceiros sem aviso. Ao final, a assistente social pediu: Mariana, você pode ficar com eles até segunda-feira? Vamos acionar o conselho tutelar e orientar a mãe sobre acompanhamento antes de devolvê-los. Eu concordei, mas por dentro tremia. Seria só o começo. Quando os profissionais foram embora, o telefone tocou. Bruna. Ignorei. Ela insistiu. Depois mandou uma mensagem: você destruiu a minha vida. Olhei para Sofia e Rafael brincando na sala, finalmente relaxados. E pela primeira vez, pensei, talvez salvar alguém exija que a outra parte enxergue ruínas ao redor. E que, pela primeira vez, eu não tinha que ser destruída junto. Na segunda-feira, fui chamada ao conselho tutelar para uma reunião com a assistente social e o psicólogo infantil. Eles queriam entender a situação de forma mais profunda antes de devolver as crianças à mãe. Era cedo, 8 horas da manhã, e eu já estava exausta emocionalmente. Rafael e Sofia permaneceram com outra assistente, em uma sala lúdica, enquanto eu respondia perguntas. Mariana, antes de avançarmos, preciso que você entenda que isso não é uma investigação contra você, a assistente disse. O que queremos saber é se houve negligência por parte da mãe. E, principalmente, se as crianças estão emocionalmente seguras no ambiente em que vivem. Concordei, tentando manter a calma. Elas sentem medo, admiti. Não do mundo, não de estranhos. Mas da própria casa. Sempre parecem tentar não incomodar, não demonstrar sentimentos, como se tivessem medo de provocar raiva. O psicólogo suspirou. Isso é comum em crianças que crescem tentando agradar um adulto imprevisível. Minhas palavras pareciam finalmente cair em ouvidos que realmente escutavam. Foi estranho. Passei a vida tentando ser ouvida, e, de repente, desconhecidos me entendiam melhor que minha própria família. Depois de 2 horas de conversa, voltamos para buscar as crianças. Sofia estava desenhando uma casa com 2 portas diferentes, uma azul e outra vermelha. O psicólogo perguntou: e o que tem em cada lado? Ela apontou para a porta azul. Aqui fica a casa da tia Mariana. A gente pode respirar. Depois apontou para a vermelha. Aqui é a casa da mamãe. A gente tem que tomar cuidado para não deixar ela triste. O silêncio que se seguiu pesou no ar. As autoridades decidiram que as crianças ficariam comigo temporariamente até que Bruna participasse de algumas sessões de orientação parental. Eu deveria levá-las à escola normalmente, manter a rotina e comparecer às reuniões marcadas. Soube da decisão antes de Bruna. E eu sabia que, quando ela descobrisse, o inferno viria. Naquela noite, Bruna apareceu na porta do meu prédio. Não ligou, não avisou. Simplesmente surgiu. Eu estava com Sofia fazendo um bolo enquanto Rafael fazia lição no sofá. O interfone tocou. Dona Mariana, sua irmã está aqui. Está alterada. Insiste em subir. Respirei fundo. Não permita a entrada. Diga que vou descer. Desci, tremendo. Assim que cheguei ao portão, ela começou: o que você fez? O que você fez? Os olhos estavam arregalados, o rímel borrado, provavelmente de choro. Bruna, o conselho tutelar decidiu.
Não fui eu. Foi você. Ela cuspiu, chorando, você sempre quis destruir a minha vida. Sempre quis que os meus filhos gostassem mais de você do que de mim. As palavras atingiram como flechas afiadas, mas por trás do ódio existia medo. Ela não estava preocupada com as crianças, estava preocupada com a imagem dela. Você colocou os filhos em risco, falei, tentando manter o tom neutro. Eles não são castigo para ninguém. Eles não são moeda de troca. Não são acessórios. Ela puxou o cabelo com as duas mãos, desesperada. Eles são tudo que eu tenho. A frase foi quase um sussurro. Pela primeira vez, vi vulnerabilidade na minha irmã, mas não mudança. Havia arrependimento pelo resultado, não pelos atos. Bruna, você precisa de ajuda. Ajuda? Ela riu, amarga. Você é quem precisa. Você sempre foi invejosa. Você sempre quis o que é meu. Só agora conseguiu. Ela tentou avançar, mas o porteiro interveio, chamando a atenção dela. Antes de ir embora, ela gritou alto o suficiente para todo o prédio ouvir. Você não é mãe, nunca vai ser, e nunca vai tomar meus filhos. Eu voltei ao apartamento tentando esconder o tremor nas mãos. Rafael olhou para mim, preocupado. A mamãe estava brava? Engoli o nó na garganta. Ela estava com medo, respondi. Mas isso não é culpa de vocês. Uma semana passou. Aos poucos, as crianças relaxaram. Começaram a comer melhor, dormir melhor, conversar mais. Um dia, enquanto eu fechava a janela do quarto, ouvi Rafael e Sofia conversando baixinho. Você acha que a gente vai voltar para casa da mamãe? Ele perguntou. Acho que sim, que ela respondeu. Mas se a gente voltar, a gente faz igual aqui, tá? Fala quando estiver triste. E se ela mandar a gente parar de drama? Sofia pensou. Então a gente fala com a tia Mariana. Ela sabe quando uma coisa está errada. Foi ali que entendi, eu tinha virado o porto seguro emocional deles. Na escola, Sofia me entregou um convite para uma reunião surpresa entre pais e responsáveis. Quando chegamos ao auditório, percebi que tinha sido organizada às pressas e que Bruna estava lá. Impecável, maquiada, sorridente, e sentada ao lado dos meus pais. Quando me viram, o sorriso da minha mãe sumiu. Bruna levantou instantaneamente para interceptar Sofia e Rafael, mas ambos, sem hesitar, correram para mim. Me abraçaram como se estivessem reencontrando alguém que havia viajado por meses. E naquele gesto coletivo de medo e alívio, eu entendi, a batalha estava apenas começando. E eu não estava disposta a perder. A reunião escolar era, na verdade, uma apresentação improvisada dos alunos. Mas o clima no auditório era de tensão desde o momento em que entrei. Sofia e Rafael se sentaram ao meu lado, naturalmente, sem hesitar, como se aquele fosse o lugar deles. Mas meus pais e Bruna observavam com olhares que queimavam minha pele. A diretora começou falando sobre a importância da participação familiar no desenvolvimento das crianças. Enquanto ela falava, percebi que Sofia estava inquieta. Não era medo, era algo diferente. Ansiedade, expectativa. Quando foi a vez dos alunos apresentarem seus trabalhos, cada criança deveria mostrar um desenho que representasse quem faz você se sentir seguro. Um por um, eles subiram ao palco. Até que chamaram Sofia Martins. Ela levantou devagar, segurando uma folha de cartolina. Caminhou até o palco e, quando virou o desenho para o público, o ar ficou pesado. Era uma casa com uma porta azul e, ao lado, uma mulher de cabelos escuros segurando as mãos de duas crianças. Acima, em letras tortas, na casa da tia Mariana, a gente pode respirar. Os cochichos começaram. Bruna ficou rígida, olhando fixamente para a cena como se tivesse sido golpeada. Sofia continuou, coloquei essa frase porque lá eu posso falar quando eu tô triste. A tia Mariana escuta. E ela não briga quando a gente sente medo. Lá a gente pode descansar. O silêncio era absoluto. Eu senti o coração acelerar, não pelo orgulho, mas pelo peso da situação.
Era público demais. Exposto demais. Sofia estava dizendo a verdade, mas essa verdade ia virar arma para os adultos que não suportavam responsabilidade. Quando ela voltou para o assento, Bruna levantou, chorando. A diretora tentou contê-la, mas ela avançou até nós. Você envenenou meus filhos contra mim. Rafael recuou instantaneamente, abaixando a cabeça. Sofia abraçou meu braço com força. Meus pais tentaram tirar Bruna dali, mas ela estava fora de controle, chorando, tremendo, gritando para todos ouvirem. Ela sempre quis me tirar tudo. Sempre quis ser melhor que eu. A diretora chamou a segurança da escola para acompanhar Bruna até fora do auditório. O constrangimento foi tão grande que a apresentação foi encerrada ali mesmo. E à medida que as pessoas saíam, eu sentia muitos olhares, alguns de empatia, outros de julgamento, muitos de curiosidade. No carro, Rafael falou primeiro: a gente tem culpa do que aconteceu? Não, respondi de imediato. Nada disso é culpa de vocês. Nenhuma verdade contada com o coração é culpa de uma criança. Naquela noite, recebi uma ligação inesperada do Conselho Tutelar. A assistente social informou que a escola havia enviado um relatório sobre o episódio, e o psicólogo infantil que acompanhava o caso concluiu que uma transição imediata de volta para a casa da mãe poderia causar danos emocionais graves. Mariana, até segunda ordem, você continuará sendo a responsável provisória, a assistente informou. E Bruna deverá iniciar acompanhamento psicológico obrigatório para a retomada gradual da convivência. A notícia caiu como um soco para mim. Eu amava aquelas crianças, mas assumir a função de mãe significava reorganizar completamente minha vida. E, de uma forma assustadora, eu já estava fazendo isso. Os dias seguintes foram intensos. Rafael teve uma crise de ansiedade na escola quando soube que teria visita supervisionada com a mãe. Não queria ir, mas ao mesmo tempo sentia culpa por não querer. Sofia, por outro lado, parecia determinada a manter distância emocional, mas quando ninguém via ela chorava no travesseiro. Na primeira visita supervisionada, em um centro de atendimento familiar, Bruna tentou agir naturalmente, como se nada tivesse acontecido, sorrisos exagerados, presentes caros, planos mirabolantes para passeios. Os olhares das crianças revelavam algo triste, eles não confiavam na estabilidade daquele amor. Bruna passou a visita inteira tentando convencer os filhos a voltarem para morar com ela, repetidamente, como se estivesse tentando apagar o conselho tutelar da equação pela força da insistência. No carro de volta, Rafael disse baixinho: por que ela fala como se tudo tivesse sido culpa nossa? Eu não tinha resposta. Enquanto isso, minha saúde continuava delicada. O cardiologista aumentou a dose dos remédios e reforçou que estresse intenso poderia piorar minha condição. Mas como desligar do caos? Como descansar quando duas crianças dependiam de mim para respirar sem medo? Em uma consulta, o médico foi direto: Mariana, você precisa de apoio. Se continuar segurando isso sozinha, seu corpo vai cobrar. Só que eu não tinha apoio. Nunca tive. Construí minha vida inteira aprendendo a sobreviver sozinha. E agora eu tinha duas vidas emocionais nas minhas mãos. Numa sexta-feira à noite, depois de uma semana difícil na escola, estávamos assistindo a um filme quando Rafael sussurrou: se a gente voltar para casa da mamãe, a gente vai poder continuar vendo você? A pergunta parecia simples, mas era devastadora. Sofia encarou a TV, mordendo os lábios, esperando minha resposta. Não importa onde vocês morem, e eu disse, vocês nunca vão perder meu amor. E vocês nunca vão estar sozinhos de novo. Eles abraçaram meus braços ao mesmo tempo, como se aquilo fosse um escudo. E naquele abraço, entendi algo que eu vim evitando admitir: eu não tinha apenas acolhido as crianças. Eu tinha me tornado o lar. Mas, quando as coisas finalmente pareciam se estabilizar, Bruna fez algo que ninguém esperava, algo que colocaria fogo no que restava da nossa relação familiar, e tornaria impossível qualquer reconciliação futura. Eu deveria saber que Bruna não aceitaria perder o controle. O episódio da escola, as decisões do conselho tutelar, a recusa das crianças em voltar para a casa dela, tudo isso atingiu diretamente o ponto mais sensível da minha irmã, a imagem. E quando alguém como ela sente a imagem ameaçada,
não tenta consertar a realidade, tenta destruir o espelho. Numa terça-feira à noite, quando cheguei do trabalho com as crianças, encontrei a porta do meu apartamento destrancada. Meu coração gelou. Entrei em silêncio, pronta para qualquer coisa. Não havia ladrões. Não havia ninguém. Mas havia destruição. O quarto das crianças estava revirado, roupas rasgadas, brinquedos quebrados, mochilas cortadas. No chão, um vidro estilhaçado, o porta-retrato da primeira foto dos três juntos. Sofia chegou antes que eu pudesse barrar. Não. Ela gritou, correndo para abraçar os restos das lembranças. Não. 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 Rafael ficou paralisado. Não chorou. Mas o olhar dele era o de alguém que tinha perdido de vez a esperança de que a própria mãe pudesse ser diferente um dia. Chamei a polícia. Eles chegaram rapidamente. O porteiro confirmou pelo sistema de monitoramento. Bruna havia entrado 2 horas antes com uma cópia antiga da chave, uma que ela tinha antes de eu trocar a fechadura anos atrás, ficou cerca de 12 minutos e saiu sozinha, apressada. Enquanto o policial escrevia o boletim, Sofia soluçava, sentada no chão em meio aos pedaços dos brinquedos. Por que ela fez isso? Ela chorava. Por que ela quebrou tudo o que era importante pra gente? Eu me ajoelhei ao lado dela, segurando sua mão. Porque tem gente que, quando sente dor, decide destruir o que o outro ama. Mas isso diz sobre ela, não sobre vocês. O policial completou o relatório com uma frase que mudaria tudo: isso não é apenas vandalismo. Isso é intimidação psicológica. E é agravado por ser direcionado a menores. Isso vai ter peso jurídico. 2 dias depois, houve a audiência definitiva de guarda. A sala era fria, funcional, sem espaço para sentimentalismos. Bruna, representada por advogada, estava pálida, como se não dormisse há dias. Meus pais sentaram atrás dela, intencionalmente, como um muro de apoio. Eu sentei do outro lado com Rafael e Sofia, e o simples fato de escolherem ficar ao meu lado já dizia tudo. O juiz ouviu ambas as partes. Bruna chorou, justificou, se vitimizou, disse que estava ali em crise emocional, que agiu sem pensar, que as crianças estavam sendo afastadas dela. Tudo girava em torno dela. Nada sobre o bem-estar dos filhos. Então o juiz pediu que Sofia falasse. Eu quis impedir. Ela era apenas uma criança. Mas o juiz garantiu que ela só falaria se quisesse, e ela quis. Sofia respirou fundo, com a voz embargada: eu amo a minha mãe. Mas quando eu tô com ela, eu tenho medo de existir. Quando eu tô com a tia Mariana, eu posso sentir as coisas. Na casa da mamãe eu tento ser perfeita para ela não brigar. Na casa da tia Mariana eu posso ser só eu. Um silêncio cortou o ar. Rafael, com a voz insegura, completou: a gente quer continuar morando com a tia Mariana. Mas a gente ainda quer ver a mamãe. Só, com segurança. O juiz tomou alguns segundos antes de falar, como se precisasse se recompor. Decisão: guarda definitiva concedida à senhora Mariana Almeida. A mãe terá direito a visitas supervisionadas e progressivas, condicionadas ao acompanhamento psicológico contínuo e à melhora das condições emocionais. Fica proibida, por hora, de manter contato direto com a protagonista fora do acordo judicial. A caneta tocou o papel. E minha vida mudou para sempre. Bruna desabou em lágrimas. Meus pais foram consolá-la sem sequer olhar para mim. Eu fiquei sentada, imóvel, com Rafael e Sofia abraçados em mim como se houvesse tempestade ao redor. E havia. Mas nós estávamos vivos dentro dela. Os meses seguintes foram de recomeço. Terapia para as crianças. Rotinas. Escolas. Noites com desenhos. Brigas bobas sobre banho e lição de casa. Risadas na cozinha. Bagunça no sofá. Dias de alegria genuína, e dias difíceis demais. Mas tudo era real. Sem máscara. Sem pisar em ovos. Bruna tentou se aproximar muitas vezes, mas nunca pelas crianças, sempre por ela.
Mensagens longas, cartas dramáticas, telefonemas dos meus pais dizendo que eu precisava perdoar para viver em paz. Perdoar? Talvez um dia. Mas conviver de novo com aquele ciclo? Nunca. Com o tempo, percebi que não sentia mais raiva. Sentia pena, porque Bruna era prisioneira da própria necessidade de validação. E meus pais eram prisioneiros do orgulho de nunca admitir culpa. Um ano depois, recebi convite para um almoço de reconciliação familiar. Rasguei o convite. E pela primeira vez na vida não senti culpa. No mesmo dia, Sofia chegou da escola com um desenho novo. 3 pessoas. Eu no meio, ela e Rafael ao meu lado. Acima, escrito, lar é quando a gente pode respirar. Guardei no porta-retrato novo que compramos juntos. Hoje, quando olho para trás, não penso na consulta cardíaca que começou tudo, nem na destruição na escola, nem nas brigas, nem na dor de finalmente enxergar minha própria família sem ilusões. Penso no primeiro dia em que Rafael dormiu sem medo. Penso no primeiro sorriso verdadeiro de Sofia. Penso no som de 2 crianças correndo pela minha sala como se o mundo fosse seguro outra vez. Eu não escolhi ser mãe. Eu não planejei ser porto seguro. Eu só disse não pela primeira vez na vida. E aquele não foi a palavra que me libertou, e que salvou quem realmente precisava ser salvo. Eu não voltei para os meus pais. Não voltei para a Bruna. Eles continuam o mesmo mundo que quase acabou comigo. Eu só não moro mais nele. E as crianças também não. Se você acompanhou essa história até o final, eu quero muito saber a sua opinião. Você acha que a filha fez o certo ao colocar limites e proteger as crianças, mesmo que isso significasse romper de vez com a própria família? Se fosse você no lugar dela, faria a mesma coisa? Comenta aqui embaixo a sua resposta, e eu leio todos os comentários. E me diz também de qual cidade você está assistindo esse vídeo, porque eu adoro saber até onde nossas histórias estão chegando, e eu vou passar nos comentários dando um coração para todo mundo que participar. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e faz essa história chegar para mais pessoas. E se inscreve no canal para acompanhar as próximas histórias, tem muita coisa forte e emocionante vindo por aí. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai se identificar com essa mensagem de coragem, limites e amor verdadeiro. Obrigado por estar aqui, nos vemos na próxima história.